E quando falamos em seguir e servir a Jesus, logo o nosso coração ele se enche de muita expectativa, né? Há uma expectativa muito grande, né? E expectativa boas, claro. Muitas pessoas quando passam a seguir a Jesus, né? Tem em sua mente, tem em seu pensamento o seguinte: não, agora eu estou servindo, eu estou seguindo a Jesus, eu sou um cristão, agora vai ser só vitória, né? Agora vai ser só bênção. Como tem uma música, né, que diz, né, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. E a letra daquela canção, por mais bonita que seja, mas ela foi interpretada talvez de forma errada, porque a gente sabe que mesmo aqueles que seguem a Jesus vão sofrer percas, vai passar por dificuldade, vai passar por luta, né? E muita gente passa a servir e seguir a Jesus com essa expectativa: não, agora vai ser só vitória, não, agora eu não vou passar por dificuldade, né? Agora eu vou prosperar, agora eu vou enriquecer, porque Deus, a Bíblia não diz que Ele é dono da prata e do ouro? E de fato, né, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Mas é uma expectativa que, se não foi ensinado e instruído, muitas pessoas vão se frustrar. Por isso que muitos se frustram e deixam de seguir e deixam de servir a Deus, porque vão com uma expectativa, eu posso até dizer que errada, né? Talvez por falta de instrução. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar como devemos servir e seguir a Jesus, né? E vamos tirar aqui algumas lições e vamos ver algumas observações nesses versículos que nós lemos, né? Nós vamos aprender um pouco acerca da palavra de Deus e tirar lições muito importantes para as nossas vidas nessa noite. Amém? Nós vamos ver que, como o texto ele começa a nos dizer no versículo 57, ele diz: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Eles não são recebidos, né? Não quiseram dar hospedagem a ele, então eles seguiram viagem. E quando eles iam no caminho, alguém ali vai e diz: olha, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos. Te seguirei para onde fores. E toda pessoa que se diz cristão, se diz cristã, é um seguidor de Cristo. Todo aquele que é reconhecido como um cristão é um seguidor de Cristo. Porque a palavra cristão, ela significa pequenos cristos, partículas de Cristo e até mesmo representante de Cristo. E na igreja primitiva, logo, os cristãos, aqueles que serviam, que seguiam, que pregavam o nome de Jesus, eram reconhecidos por cristãos, por seus seguidores. Então nós vamos ver que todos aqueles que seguem, que passam a seguir e servir ao Senhor, são chamados por cristão, né? E, meus irmãos, todo aquele cristão que ele se esforça para fazer o que o Senhor manda, ele vai ser reconhecido como um cristão. Nem todo aquele que se diz eu sou cristão, de fato é.
Como a própria palavra diz, olha, pelo fruto você vai conhecer a árvore, e pelo testemunho de vida você vai saber quem é quem. Sim ou não? Então nem todos aqueles que dizem, não, eu sou cristão, não são, porque as suas atitudes, elas não condiz com o que ele fala. Mas todo o que procura fazer, eu sempre uso esse termo, muitos às vezes não conseguem, mas muitos se esforçam para fazer o que a palavra de Deus nos manda. Então, quando a gente se esforça para obedecer essa palavra, quando a gente se esforça para obedecer o que Jesus nos manda, nós vamos ser reconhecidos, sim, como cristãos. Nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo, como o povo de Deus. Essa é a nossa identidade. E quando nós passamos e tomamos a decisão de seguir a Jesus, olha, eu vou te seguir, a partir de hoje eu vou te seguir, isso o Senhor está de braços abertos para nos receber e para nos, como eu posso dizer, para nos abraçar, para nos acolher. Porém, existem algumas coisas em nossas vidas que nós vamos ter que mudar para que venhamos permanecer com a presença do Senhor em nossas vidas, para que venhamos ter a presença de Deus junto conosco, ou até mesmo dentro de nós, que é o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. São três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. E os três formam um. Por isso que Jesus diz, olha, quem vê a mim vê ao Pai. E quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo dentro de si, tem a presença de Deus, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, amém? Então você tem a presença de Deus, amém? Glória a Deus. O primeiro ponto e a primeira observação que eu queria trazer para os irmãos era essa, quando aquele homem diz, olha, eu vou te seguir para onde quer que você for. Na nossa linguagem de hoje, na linguagem popular, né? Se a gente fosse dizer isso queria dizer o quê? Senhor, para onde tu for, eu estou do teu lado. O que tu mandar, eu vou fazer. Eu estou contigo e não abro. E um ditado popular, o sangue pode dar na canela, Senhor, mas eu estou contigo, porque eu decidi te seguir, e para onde você for, eu vou também. E como eu disse antes, né? Quando a gente passa a seguir ao Senhor, a gente está cheios de expectativas, e isso é normal e é bom. E temos que ter expectativas boas. Amém? O segundo observação e ponto que eu quero trazer para os irmãos está na resposta de Jesus. Olha só a resposta de Jesus para aquele homem. Vê só o que Jesus diz para ele. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, onde descansar a cabeça. O que Jesus quis dizer para aquele homem com essas palavras? Você já se fez essa pergunta? O que foi que Jesus quis dizer? Porque Jesus não disse, não, tá certo, venha, passe a andar comigo, vai ser bom, vai ser fácil, você não vai sofrer perseguição, você não vai sofrer dificuldade. Venha comigo, porque você está no lugar certo, você está no caminho certo. Só que a resposta de Jesus para aquele homem foi algo talvez que ele mesmo não esperasse, não é? Já pensou, você vê Jesus e você está vendo Jesus, e aí você vai dizer, Senhor, para onde tu for eu te seguirei, eu vou passar a te seguir, não importa o lugar, mas eu estou contigo agora, a partir de agora eu estou contigo. E Jesus vai e diz, olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem onde descansar a minha cabeça. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Primeiro,
Primeiro, ele quis dizer, sabe o quê? Quem me segue, não espere uma vida fácil. Às vezes, muitas pessoas querem seguir e servir a Jesus, esperando uma vida fácil. E Jesus, ele nunca enganou ninguém com promessas vãs. Ele sempre foi bem real e bem claro para os seus discípulos e para aqueles que queriam seguir. Ele sempre foi bem claro. E segundo ponto, o que ele quis dizer para aquele homem com essas palavras é: quem me segue, não espere uma vida luxuosa. Não espere luxo não. Eu não tenho nem onde escorar minha cabeça. Não espere que você vai ser hospedado nas melhores pousadas. Não espere que você vai comer da melhor comida, que você vai ter a melhor roupa porque você está andando comigo. Não espere uma vida de luxo. Em terceiro lugar, ele quis dizer para aquele homem: aquele que me segue, não espere ficar rico. Porque tem muita gente buscando a Deus para enriquecer. Tem muita gente buscando a Deus para querer prosperar. Tem muita gente buscando a Deus com essas expectativas e com esses interesses, né? E ele nunca enganou ninguém. Pelo contrário, ele disse para os seus discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas vocês vão passar aflições. Outra hora ele disse para os discípulos: olha, bem-aventurados aqueles que sofrerem perseguição por conta do meu nome. Já estava alertando: ei, vocês vão sofrer perseguição. Muitos de vocês vão morrer, vão ser caluniados, vão ser lançados nas prisões. Ele sempre foi claro e sempre foi verdadeiro, porque ele é a verdade. Ele não é simplesmente uma, mas ele é a verdade. Então ele nunca quis enganar ninguém, e com essa palavra ele não quer enganar. Ele foi bem claro com esse homem que disse: olha, a partir de hoje eu quero te seguir, eu vou te seguir para onde quer que você for. E ele vai jogar, pronto, então, é assim. Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Não espere vida fácil, não espere vida luxuosa, não espere enriquecer, só porque você vai estar andando comigo. E é o que ele nos diz nessa noite. Nós não podemos esperar uma vida fácil. Nós não podemos esperar uma vida luxuosa só porque a gente serve a Deus. Nós não podemos esperar que eu vou enriquecer agora. Não, não, não. De forma nenhuma. Ele nunca vai nos deixar passar por privação. Ele nunca vai deixar faltar o pão em nossa mesa. Ele sempre vai suprir. Sempre vai suprir as nossas necessidades. Como o salmista diz, né? O Senhor, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Então Ele vai suprir. Sempre vai suprir. E é interessante essa palavra: nada vai me faltar. Até os problemas vai vir, não vai faltar nada. É completo. É a bênção e o problema. O problema e a bênção. É completo, meu irmão. É assim. Mas sabe por que muitas pessoas hoje se frustram? Passam a buscar a Deus nessa expectativa e são ensinados por pregadores, por pastores, em buscar a Deus, porque agora vai ter uma vida sem dificuldade, agora vai ser só vitória, agora você vai prosperar. É ou não é? É o que mais a gente vê por aí. Venha que você vai prosperar, venha que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai ficar rico, que você vai ser curado, quando Jesus não promete isso. O próprio Senhor não nos promete isso. Sabe por quê? Jesus não promete nada aqui na terra. A nossa expectativa é no reino dos céus. João capítulo 14, versículo do 1 em diante, Jesus diz para os seus discípulos, faz uma promessa para ele e nos alcança até hoje. Olha, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar e eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam. A promessa de Jesus não é na terra, mas é no céu.
Isso não quer dizer que você, enquanto estiver aqui, você não vai trabalhar, você não vai lutar. Você tem que lutar. Você tem que lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Mas o seu foco principal tem que ser no reino de Deus, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro. Quantas pessoas agora, de um tempo para cá, não tem descido à sepultura por conta desse Covid? Quantos sonhos, quantas expectativas que eles tinham e que até a gente tem. A gente não sabe o dia de amanhã, mas nós temos. O pastor Cláudio Duarte diz uma coisa e ela é bem interessante, eu gosto muito. Ele diz: olha, aquele que não sonha pode morrer. Você não tem sonho, você não tem um objetivo, morra logo. O que você está fazendo aqui? A gente tem que ter, mas o nosso foco principal tem que ser no reino de Deus. E Jesus nos promete não riqueza aqui. Tanto é que ele diz: olha, não ajuntem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntem tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem um ladrão mina, nem um ladrão rouba. Ajunte lá, aqui não. É lá no reino de Deus, é lá no reino dos céus. Então ele sempre nos mostrou essa realidade, amém? E ele sempre nos diz: olha, vocês vão sofrer aflições, mas ele nos garante que em todos os dias da nossa vida, enquanto a gente estiver aqui, ele vai estar conosco. Ele vai ser presente, sempre vai estar conosco. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos está no versículo 59, que diz: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus disse para outro: segue-me. Ou seja, ele faz um convite: siga-me. E aplicando esse texto nos dias de hoje, ele sempre está fazendo esse convite para as pessoas: sigam-me. Sigam-me. Deixem essa vida e sigam-me. Passem a me seguir. Seguir a Jesus é mudar de vida. Seguir a Jesus é algo tremendo. Então, ele sempre está fazendo esse convite: siga-me. E ele faz esse convite para o outro: olha, você siga-me. Só que esse homem, ele dá uma resposta para o Senhor. E qual é essa resposta? Deixa-me primeiro enterrar o meu pai, ou sepultar o meu pai. E nessa palavra nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes. Quando ele diz: deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Há uma tese que aquele homem estaria com seu pai em casa, já morto, e quando Jesus chama ele, ele diz: não, Senhor, espera aqui e deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Há essa tese, né? Mas provavelmente o pai dele não estava morto, porque se tivesse, ele não estaria com Jesus, ele estaria lá no sepultamento, né? No velório, para sepultar o pai. Não estaria ali com Jesus. E é interessante que quando esse homem diz isso, há uma tradição nos sepultamentos judaicos que não é como nós no dia de hoje. O sepultamento hoje é o quê? Dura ali, o corpo chegou 24 horas, é ou não é? No outro dia há o sepultamento, há o enterro, o sepultamento. Só que no sepultamento judaico é diferente, há um costume que é diferente. Ele se estendia durante um ano. Não que o corpo ficasse ali durante um ano, entendam, mas teria ritos. E depois de um ano, o filho mais velho teria que pegar os ossos do pai, né? Colocar no ossário e fazer outro tipo de ritual, como se fosse outro tipo de sepultamento. Havia esse costume. Sabe por quê? Porque para o judeu, o mandamento a qual o Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe, era um mandamento
mais que sagrado. Então, até depois da morte, eles honravam os pais. Eles honravam. E a terceira tese que é levantada nesse texto a qual nós lemos é que o rapaz queria esperar, né, que o seu pai morresse primeiro, para que depois ele passasse a seguir a Jesus. A esses 3 pontos. Eu acredito que o terceiro é o mais que se encaixa. Mas havia isso. Havia todo esse processo. Por isso que Jesus, a resposta de Jesus, ele retruca o que o homem diz. E ele diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você vai anunciar o reino de Deus. Aquele homem, meus irmãos, ele colocou outra prioridade em primeiro do que o chamado que Jesus tinha para a vida dele. Jesus disse: siga-me, mas ele tinha outra prioridade. E a prioridade dele era essa: não, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Vai passar um tempo, mas quando eu resolver, aí eu vou te seguir. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se Jesus não for primeiro e prioridade em nossas vidas, segundo, terceiro, ele não vai ser nunca. Os irmãos sabiam disso? Porque já pensou o atraso que ia dar? Se fosse esperar tudo isso, todo esse processo, 1 ano. Se fosse na segunda, na terceira eu não sei quando o pai dele ia morrer, aí poderia até durar mais tempo para poder que ele enterrasse. Sim, agora eu estou livre, agora eu não tenho mais obrigação, agora eu estou desocupado e eu vou servir a Deus. Eu vou seguir a Jesus. E quando eu vejo essa palavra de Jesus e esse homem dando essa desculpa, me vem na mente o texto em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é que vai acrescentar? O Senhor. Deus é quem vai acrescentar, porque Ele é quem supre todas as nossas necessidades. É Ele. Então nós temos que priorizar Deus em nossas vidas. Nós temos que priorizar o Senhor em nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus, a gente tem que priorizar Ele de tal forma que Ele tem que ser primeiro em nossas vidas. Primeiro do que os nossos pais, primeiro do que o nosso cônjuge, primeiro do que os nossos irmãos. Deus tem que ser primeiro lugar. Você sabia disso? A gente tem que amar mais a Ele do que aos nossos aqui. Nós temos que amar mais ao Senhor. Quinto ponto, versículo 61. Nos diz a palavra de Deus: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus que estão em casa. Prestem atenção no que ele diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro se despedir dos meus que estão em casa. Jesus vai responder: olha, ninguém que lança a mão no arado, vai ser outro ponto, mas para que eu possa expor esse versículo 61, eu tenho que continuar o 62. Quando Jesus ouve isso daquele homem, Jesus vai e diz: olha, ninguém que põe a mão no arado, que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Parece algo tão simples, sim ou não? O rapaz se comprometeu: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro ir se despedir dos meus, mas eu vou te seguir.
eu vou te seguir. E em seguida Jesus dá essa palavra: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, primeiro, quando você decide seguir a Jesus, quando você decide servir a Jesus e ingressar no serviço, no ministério ou em alguma área, mas no serviço, você não pode deixar que nada lhe atrapalhe. Aquele homem poderia querer abandonar ou desistir de seguir a Jesus quando olhasse para trás e visse as pessoas que ele ia ter que deixar e o que ele ia ter que deixar para poder servir, para poder seguir a Jesus. Aquele homem, ele deixou bem claro que primeiro ele teria que se despedir. Ele teria que ir se despedir dos seus para poder seguir a Jesus. E Jesus deixa bem claro que Jesus, o reino de Deus, aqueles que querem engajar no serviço do reino, ele tem que priorizar o reino. Se você quer engajar no ministério, independente dele qual seja, você tem que priorizar aquilo. Tem que ser prioridade. A gente não pode depois ficar se lamentando o que a gente deixou para trás por conta do ministério, por conta do serviço do reino. Lançar a mão no arado é isso. É não olhar para trás e ficar lamentando: mas eu abri mão de tanta coisa para estar aqui no reino de Deus, para cumprir esse serviço, para estar nesse ministério, para estar no serviço com o Senhor. Abri mão de tanta coisa. Às vezes tem pessoas que ficam igual aos nossos irmãos quando saíram do Egito, né? Tinha uma terra prometida, uma terra que mandava leite e mel, uma terra boa que Deus tinha prometido, mas eles estavam querendo voltar para o Egito para comer cebola. Olha só, as primeiras provações, as primeiras lutas, eles se rebelavam querendo voltar para o Egito, ou seja, olhando para trás. A vida que eu deixei para trás é melhor do que essa. E muitos tendem a fazer isso. Nas primeiras lutas e provações, passam a olhar para trás, dizer: mas rapaz, eu deixei tanta coisa para trás para servir a Deus, para mudar de vida. Eu bebia, eu farrava, eu namorava, eu fazia tanta coisa boa, e agora eu não posso fazer nada só porque eu estou servindo a Jesus. Seguir ao Senhor é mudança de vida. E para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Ontem a gente estava em um curso para casais, né? Casados para sempre. E a pastora, ou foi o pastor, não me lembro, ele ministrou e ele usou um texto de Gênesis, a qual o Senhor diz: quando o homem vai se casar, e em toda cerimônia, né, é lido esse texto, que ele diz: olha, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, né? Se unirá, e a aliança com a sua esposa representa pacto. Sim ou não? A gente tem uma aliança, coloca aqui responsabilidade e um pacto com aquela pessoa, um compromisso. Da mesma forma é com Deus. Você sabia? Para você ter um pacto, um compromisso com Deus, você tem que deixar muita coisa. Muita coisa. A gente tem que abrir mão. A gente tem que deixar. Então, meus irmãos, aquele que quer servir, quer engajar no serviço, não pode ficar lamentando. Porque quando a gente faz isso, a palavra de Deus nos diz, e ela comprova, que nós não somos aptos para o serviço no reino de Deus. Você decidiu servir ao Senhor? Não fique olhando para trás. Não olhe para o que você deixou para trás. Não olhe para o que você abriu mão. Não, siga em frente. O seu olhar, o seu objetivo tem que estar voltado para o autor e consumador
da sua fé, o Senhor Jesus. E eu quero concluir agora e encerrar dizendo para os irmãos: primeiro, você quer seguir e servir a Deus? Não espere vida fácil, mas espere que nos momentos difíceis o Senhor vai estar com você. Amém? Amém, meus irmãos? E quando você ouvir o chamado de Deus, siga-me, atenda ao chamado e obedeça esse chamado. Não dê desculpas para não servir e seguir ao Senhor. E não queira impor condição. Senhor, eu vou, mas tu tem que me dar isso. Não, eu vou porque eu quero te servir, Senhor. Eu vou porque eu quero te seguir, tu és prioridade em minha vida. Então que venhamos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Amém?